Vamos lá. Ô, Barroca, parabéns, né? Tá ligado? Tá, né? Alô, parabéns pela vitória, Barroca. E eu queria que tu falasse sobre essa postura que o Avaí teve hoje, porque a gente costuma dizer na Série A 1x0 é goleada, mas hoje 1x0 até ficou barato pro Santos, porque o Avaí quase não correu riscos. Tivemos defesas aí do Vladimir e criou grandes oportunidades para ampliar esse placar, né? Bem, boa noite a todos. Foi uma vitória extremamente importante pelo que vinha acontecendo nos últimos jogos, principalmente o último jogo. Antes de falar do jogo, eu preciso falar da postura desses jogadores, né? Esses jogadores, eles têm muito brio, muito caráter. É um time que quer realmente fazer o clube atingir o seu objetivo. É um grupo de jogadores que está comprometido com a instituição. E a gente sabe o que aconteceu lá em Bragança. A gente sabe que o jogo de Bragança não foi o jogo que a gente fez, não foi o nosso comportamento dentro da competição, foi fora da curva. E o grupo de jogadores, no mesmo dia, após o jogo lá contra o Bragantino, se reuniu entre eles, me pediram autorização para reunir e eles mesmos reconheceram. Então é um grupo que tem caráter, tem brio, é um grupo que é muito comprometido com o clube. Então isso é importante ser falado publicamente, porque a gente não sabe, o Campeonato Brasileiro é muito duro, é muito difícil, mas esse grupo de jogadores, ele mereceu muito essa vitória pelo que eles fizeram durante a semana. Também exaltar a postura do torcedor, porque mesmo diante de uma atuação ruim contra o Bragantino, um resultado muito ruim, o torcedor veio, nos apoiou, nos deu força durante a semana e confiou nos jogadores. E mais uma vez eu aqui preciso falar para o torcedor que a gente vai precisar andar de mãos dadas dentro desse campeonato, principalmente nos momentos de dificuldade. Então, o torcedor hoje foi mais uma vez fundamental. Cada vez mais esses jogadores se sentem bem jogando aqui na ressacada, se sentem comprometidos, se sentem com a responsabilidade de entregar o resultado ao torcedor. E hoje foi a prova disso. Acho que a gente fez uma partida muito boa, muito competitiva, a gente defendeu muito bem, a gente não sofreu gol, a gente levou vantagem para o intervalo, a gente teve as melhores oportunidades. Então, foi uma vitória realmente do grupo. Barroca, boa noite, um grande abraço. Como explicar o Avaí levar 4-0 do Bragantino e agora não sofrer gols diante do Santos e fazer uma partida defensivamente impecável? E os jogadores, normalmente, quando eles jogam comendo grama, o Avaí consegue bom resultado. Como manter essa performance? Se a gente for dar uma olhada nos detalhes do jogo contra o Bragantino, até quase 25 minutos do segundo tempo o jogo estava 0-0. Apesar da gente não ter jogado bem, a gente tem que dividir as duas coisas. Eu, como treinador deles, eu preciso falar sempre a verdade. Se o jogo tivesse terminado 0-0, eu falaria para eles que eles não jogaram bem, tinha sido talvez a nossa pior partida. Mas até os 25 minutos do segundo tempo o jogo estava 0-0, sofremos um primeiro gol e logo depois sofremos um segundo e realmente nos desequilibramos. Hoje nos mantivemos concentrados, fomos agressivos defensivamente, nos comunicamos muito bem, soubemos jogar em algum momento controlando o espaço. Então, e tivemos as oportunidades tanto na construção como em transição. O Avaí, sem sombra de dúvidas, hoje jogou uma partida muito boa. Respeito muito a equipe do Santos, respeito muito o que o Marcelo vem fazendo desde que assumiu. A gente se preparou muito porque desde que o Marcelo assumiu a equipe do Santos, o Santos jogou muito bem as duas partidas sob o comando do Marcelo. Mas hoje eu acho que o Avaí jogou muito bem e foi merecedor da vitória. Ceará. Vocês vão enfrentar o Ceará, que é uma briga direta ali na parte de baixo da tabela, e você já perdeu 2 jogadores hoje, o Bruno Cortez e o Bruno Silva. O que você já está planejando para a partida contra o Ceará? Bruno Silva? Tá ok. Eu ainda não atualizei lá
não lamento ausências, com certeza vai gerar oportunidades para outros jogadores entrarem. E hoje foi muito boa a entrada dos jogadores no decorrer do jogo. O pessoal entrou bem, entrou concentrado, contribuiu bastante. No Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, vai acontecer isso outras vezes, em outros momentos. Não tem a menor dúvida que o jogo com o Ceará lá no Castelão é um jogo dificílimo, que a gente vai precisar trabalhar no nosso limite de competitividade, de concentração, de conhecimento do adversário, para que a gente possa voltar de lá com um bom resultado. Eu queria perguntar nessa linha, porque até a surpresa do jogador que acabou sendo suspenso, Daniel, Bruno Silva e Cortez. É mais difícil jogar contra o Ceará sem esses 3 jogadores ou com o Flamengo mesmo completinho? Não, por mim eu queria jogar as 38 rodadas com todos os meus jogadores à disposição, porque naturalmente a minha competição interna ficaria melhor. Mas não é possível, o Campeonato Brasileiro, a gente já está há um tempo sem alguns jogadores machucados, outros com cartão, mas eu não lamento a ausência, eu tenho muita confiança mesmo no meu grupo de jogadores. Tenho muita confiança nos jogadores que vão entrar, tenho muita confiança nos jogadores que vão ter oportunidade no banco. Eu trabalho, é uma premissa, um pilar do meu trabalho é dar condição de igualdade a todo mundo no treinamento, justamente para esses momentos. Então não tenho dúvida alguma que a gente vai, os jogadores que entrarem no jogo contra o Ceará vão muito bem. Barroca, o Avaí vinha sofrendo um pouco, principalmente em jogadas de escanteio na Série A. Para esse jogo do Santos, tu fez uma modificação que passou a marcar individualmente no escanteio. Foi algo substancial só para esse jogo ou é uma mudança que tu pretende manter para a Série A? Vamos dar uma olhada a partir do jogo do Ceará. Realmente, o teu diagnóstico foi perfeito. A gente mudou porque a equipe do Santos entrava em alguns momentos até com 7 jogadores na área. Se você for ver alguns escanteios do Santos, o Santos tinha um batedor, entrava com 7, tinha um rebote e uma sobra defensiva. Então, eu entendia que com a batida de qualidade de Felipe e de Carlos Sanches, a gente minimizaria o problema no encaixe individual. Vamos dar uma olhada agora a partir do jogo do Ceará, vamos ver quem são os jogadores. Primeiro eu vou ter à disposição, né, para jogar, depois encaixar isso com aquilo que eu entendo que o Ceará vai vir no jogo contra a gente para escolher a forma que a gente vai marcar. Barroca, a tua opção, né? Depois do último jogo contra o Bragantino, a tua opção pelo Renato, voltando ao time, voltando a ser titular. Imaginávamos até que o GPR pudesse permanecer, mas a tua opção, ele fez uma grande partida, retornando de um bom tempo fora. Queria que tu falasse também da atuação. É importantíssimo. O Renato é um jogador muito importante, identificado com o clube, é um jogador que faz diversas funções, e eu preciso fazer uma deferência aqui à direção do clube, que fez um esforço grande para que depois do jogo lá contra o Bragantino a gente ficasse em Atibaia. O clube fez esse esforço e o Renato viajou com a gente, mesmo sem estar nas melhores condições. O clube fez o esforço do Renato ir junto, então o Renato foi fazendo toda a transição com a gente lá e chegou no final da semana em condição de atuar. Então, foi muito importante para a gente passar esse período em Atibaia, concentrado, a gente teve junto, a gente se recuperou, os jogadores se alimentaram, descansaram, treinaram, conversamos, e o Renato foi uma peça extremamente importante, é um jogador extremamente importante no nosso grupo. Para mim, hoje fez uma grande partida, um jogador que colaborou demais e que com certeza aí vai ter outras oportunidades com a gente. Barroca, você prevê um Avaí mais reforçado agora para a segunda parte da Série A do Campeonato Brasileiro? Por exemplo, já jogadores integrados ao elenco, treinando, o lateral Natanael, o centroavante Natan. Como é que você avalia esses jogadores e também o próprio Avaí nessa competitividade de mercado? Não, eu vou ter o maior prazer em responder isso depois do anúncio do clube, porque eu acho que seguiu o protocolo aí, mas óbvio que a gente vai ter outras possibilidades de ter jogadores para agregar um valor à nossa equipe. Não vou falar de nomes individualmente, porque não vou bypassar aí o processo do clube, mas assim, eu tenho bastante confiança e convicção que esse grupo de jogadores que a gente tem aqui, a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos.
Para a próxima rodada, existe a possibilidade da volta de Morato, Muriqui ou até do Arthur Chaves? Não. Não temos. Barroca, o Bissoli é responsável por 42% dos gols, com o gol de hoje, né? Com o gol de hoje, pênalti. Até que ponto que isso é bom? Claro, é o artilheiro que está fazendo a vitória do Avaí acontecer, mas no momento que não tem ele, quem é que vai participar para poder seguir nessa sequência? Bem, Potker fez gol contra o Atlético Paranaense, Muriqui, se não me engano, tem 4 gols no Brasileiro, Morato tem alguns gols, se não me engano, 2, mais algumas assistências, Eduardo fez gol, e se você for ver, se não me engano, esse foi o 6º gol do Bissoli de pênalti, tem a participação de diversos jogadores nos pênaltis, jogo coletivo, tal. Acho que o Avaí é a equipe que mais teve pênalti a favor no campeonato, muito, modéstia à parte, em função daquilo que a equipe produz ofensivamente. Na minha opinião, esse volume grande de penalidades tem muito a ver com o que a equipe do Avaí se propõe a fazer de coragem de jogo, de tentar jogar de igual para igual com qualquer adversário, dentro e fora de casa. Às vezes a gente consegue, às vezes não, às vezes o adversário se impõe, mas o nosso pilar é fazer um jogo de coragem, de personalidade, um jogo que o torcedor do Avaí se orgulhe de ver a equipe em campo. Tenho falado isso desde o início aqui, que um dos meus maiores desejos é que o torcedor do Avaí saia de casa e venha assistir o jogo na ressacada ou assista o time na televisão e se identifique com esse time, né? Então, acho que isso é um trabalho coletivo. O Bissoli é um jogador extremamente importante, não só pelos gols, mas porque trabalha demais para a equipe, corre demais, pressiona, participa, marca. Então, eu acho que é muito importante evidenciar toda a coletividade da equipe para a gente estar crescendo dentro da competição. Barroca, o Avaí acabou tendo 2 tempos um pouco distintos em relação à posse de bola. No primeiro tempo, embora o gol cedo talvez tenha condicionado isso, a gente viu o Avaí talvez com uma das menores posses de bola nos jogos aqui na ressacada. Eu queria saber de ti se isso já estava planejado, foi condicionado pelo gol, mas no segundo tempo o Avaí teve mais a bola, criou com bola no pé. O que foi conversado no vestiário sobre isso? Essa tua pergunta é espetacular, porque eu preciso dar uma resposta técnica para isso. O que fez o Avaí ter menos posse de bola no primeiro tempo do que o comum foi a capacidade do Guilherme Camacho de ter uma leitura e desequilibrar a construção inicial do Santos. Em vários momentos o Camacho desceu como terceiro e flutuou depois como volante. O Camacho mesmo sob pressão, ele tinha uma capacidade de sair da pressão com passe vertical, com combinação. Na minha opinião, um jogador fora da curva, um jogador que eu admiro demais, já trabalhei junto, conheço bem. E esse movimento dele, esse posicionamento dele nos criou dificuldade de encaixar pressão como geralmente a gente encaixa aqui na ressacada, principalmente na segunda zona. Na primeira zona a gente até foi bem e o Santos utilizou muito a bola longa, mas a partir da segunda zona a gente teve muita dificuldade de encaixar a pressão no Santos pelo posicionamento, pela categoria, pelo nível do Guilherme Camacho.